Olá, muito boa noite a todos. Eu sou Carlos Alberto Saad, do Dimensão Desenvolvimento Pessoal. Estou aqui. Estou com retorno aqui, aí fica complicado, né? Muito bem. E hoje com um convidado que está exatamente nesse momento pronto para entrar. E ele mesmo vai fazer a própria apresentação. Um alô a todos vocês que estão nos assistindo. Xavier, seja bem-vindo. Opa, obrigado, Carlos. Obrigado a você também que está assistindo essa nossa live. Bom, me apresentando, para quem ainda não me conhece, sou o Carlos Alberto Xavier e faço parte da equipe Dimensão. É isso. E vamos ter um tema hoje muito legal para você e para nós também, pode ter certeza. É, um tema interessante, né? Por que ser positivo? Porque você vê quanto nós trabalhamos, né, Xavier? Há quantos anos trabalhando? Não só nós, mas vamos pegar quantos profissionais, quantos facilitadores, quantos profetas, quantas pessoas, quantos mestres, desde a antiguidade, trabalham em relação ao ser humano ser uma pessoa mais positiva. Mas parece que o ser humano não aprende, né, Xavier? Parece que, de repente, acontece alguma coisa que eles não observam, né? Não entra isso na cachola do ser humano, pelo menos numa grande maioria. Não? Eu também. Eu vou te falar. Não vou falar, não. Vou passar um vídeo já para eles entenderem o que nós estamos falando aqui. Já quer ir direto no vídeo? O que você acha? Não sei. Eu quero ir direto. Já vamos logo vamos pegar na veia. Vamos pegar na veia e já passar um conteúdo que realmente vai ser relevante para quem estiver aqui com a gente. Deixa entrar o pessoal ainda as pessoas ainda estão começando a entrar. Legal. Não, tem que espera mais um pouquinho aqui que a gente já vai passar um vídeo. É uma questão mais de tempo, mas não só por isso, porque tem uma explicação do vídeo. Principalmente, né, Xavier, quando nós falamos a respeito do vídeo, e vamos falar de ser positivo, você vê, tudo começou essa live hoje, passeando na rua, encontrei um conhecido, estava passeando na praia, e a pessoa com mal-humorada, claro, está passando dificuldades na vida. Entretanto, tudo que se fala para a pessoa, nada, não tem solução, não, isso não vai dar certo, estou cansado disso, daquilo, ou seja, uma pessoa extremamente negativa. E aí você vê que a vida dela está ruindo. Claro que tem aquela maior, né? Tudo passa. Uma hora vai passar. Mas o quanto de mal isso faz para o ser humano, isso que as pessoas não entendem. Porque o ser negativo, né, Xavier, faz mal fisicamente. Não é só ser pessimista e para as pessoas que estão em volta, não. Com você, Xavier. Vai lá. Não, eu fico imaginando porque eu tenho certeza que você que está assistindo a gente, conheça pessoas assim. Talvez não seja o seu caso, mas conheça pessoas assim. E e às vezes a gente percebe muito bem, principalmente no semblante. Né? Essa pessoa negativa, ela tem um semblante também negativo, porque isso aí vai para o corpo também. Não só as coisas que acontecem ao redor, que faz a pessoa ficar negativa, mas também tem o semblante, que a gente acaba levando isso aí para o corpo. Não tem como não levar para o corpo. E aí o que vai acontecer? Você acaba incorporando essa coisa negativa. E isso é fato mesmo. Isso é fato. Aliás, Carlos, tem pessoas que às vezes por um detalhezinho de nada, mas um pequeno detalhe, já começa achando que o dia vai ser negativo. Acordou, alguma coisinha aconteceu, mesmo que aconteça coisas legais, extraordinárias, que vão levar a pessoa, que vai deixar ela até mais feliz. Se aquele momento dela, lá no início, for o momento que ela tiver uma crença, já tem essa crença aqui dentro, de que, sabe, já vi que meu dia, ou então, aconteceu isso daí, aconteceu essa coisa, meu dia vai ser ruim, vai estragar o meu dia. E ela acaba não percebendo que existem muitas outras coisas acontecendo sem ser aquela primeira coisa que aconteceu negativa logo pela manhã. Sabe, Xavier, que esses dias, acho que uns 2, 3 dias atrás, foi na segunda-feira, nós fizemos um hangout, especificamente para quem participou do Expandindo a Sua Visão. E nesse hangout conversando, eu observei as pessoas no chat, né?
E nós falamos alguma coisa a respeito do ser humano poder olhar para si e ser positivo de manhã, ser positivo a todo momento, independente do que vai acontecer. O fato está lá. Como nós vamos reagir a este fato é que faz toda a diferença. E foi um assunto que até entrou um pouco, não foi o assunto do Hangout especificamente, mas foi um assunto exatamente do ser humano, que principalmente quem participou dos nossos treinamentos, saem com técnicas para que possa fazer do seu dia algo diferente. E o que você falou, tem pessoas que acordam mal-humoradas, acordam de mal com a vida, acordam brigando com eles mesmos, né? Vai entender isso, né, Javier? E o mau humor é isso, ó. Não estou falando mau humor, pessoa negativa, tem um momento que as duas coisas se juntam. E no mau humor não aparece do nada, sou mal-humorado. Tem uma coisa ali por trás, que é justamente a pessoa já vem carregando essa negatividade. Sim. E esse mau humor, claro, é um reflexo do quê? De algo que aconteceu que não foi legal. E ela às vezes não percebe isso. Ela só achou que, sei lá, não está bem hoje, e aquele mau humor às vezes não é nem aquilo que aconteceu. É simplesmente um decorrer de fatos na vida da pessoa, ou um fato lá atrás, alguns pequenos fatos até, que acabam introjetando na cabeça da pessoa, e ela fica o quê? Começa a se tornar uma pessoa negativa. Ela não vai dar certo mesmo. Não vai dar certo. Ah, mas isso aqui vai... Por exemplo, eu tenho um exemplo, Carlos, interessante. Tem uma pessoa, eu conheço essa pessoa, as coisas acontecem para ela. E realmente acontecem, coisas positivas. Mas é impressionante o poder que essa pessoa tem de achar o lado negativo até do lado positivo. É o vulgo pessimista, né? Impressionante. Não, tem essa... É impressionante. Ah, mas você vai conseguir atingir aquilo lá que você quer essa semana. Olha que legal. Ah, não, mas eu sei, não vai ser do jeito que eu queria. Ou então, mas vai acontecer alguma coisa. Já fica prevendo o lado negativo. Tem bastante gente assim. Tem, normalmente são as pessoas que vivem lamentando. A sorte, ou pelo menos a vida, coloca presentes, né? Colocam presentes. A vida coloca presente para esta pessoa e mesmo assim ela acaba não rejeitando. Mas é como um feedback positivo. Quantas vezes nós, dentro dos treinamentos, ou até fora, você chega com uma pessoa e fala: nossa, como você está bonita hoje. E a resposta vem: não, são os seus olhos. Não, os meus olhos também, eles são bonitos, mas você está bonita pelos meus olhos. Aceite o feedback, as pessoas não aceitam. Mas o mais legal é que hoje nós vamos passar algumas ferramentas, algumas técnicas que pode, talvez, quem sabe, e eu sei que ajuda, fazer com que você, que talvez pense um pouco mais negativamente, ou quando você está de uma maneira negativa, possa trazer não só o comportamento negativo, mas como os pensamentos negativos, transformá-los em algo positivo, né, Xavier? Exatamente. O que nós vamos falar aqui hoje, as ferramentas que nós vamos passar, é para usar. Agora nós falamos do lado negativo. Mas o que nós vamos trabalhar aqui vai ser o lado positivo, vai reforçar, fortalecer o lado positivo, até um ponto que aquela coisa negativa, eu não vou contar agora. Vamos lá. Não, o mais estranho que você falou é muito, muito legal. Tem pessoas que gastam o seu dinheiro, o seu tempo em investimentos atrás de técnicas e do nada saem de lá e não usam. Saem de treinamentos, de palestras, leem livros, fazem de tudo, mas tem lá a técnica e não usa. E aí quer se dar bem. Claro, experimenta a técnica, ela pode não servir, mas experimenta antes de dizer que aquilo não serve. Quer ir pro vídeo? Vamos lá? Vamos ir. Então, já dá para ir? Vamos embora. Dá, claro que sempre dá. Vamos lá que tem trabalho hoje. Ok, tô indo no vídeo. Conteúdo. 3, 2, 1, entrando o vídeo e dá 2 segundos que eu desligo o nosso microfone, tá bom? Então, atenção, foi vídeo. Você já ouviu falar que sua mente pode mover montanhas? Ou que você poderia se tornar um imã e atrair tudo o que desejasse apenas com o poder do pensamento? Antes de continuar, eu quero que você se imagine caminhando numa praia deserta. O pôr do sol tranquilo refletindo na água quente e transparente só é atrapalhado pelo barulho das ondas e o vento nas folhas de palmeira. Deu uma relaxada só de imaginar essa cena? Ótimo, porque o assunto de hoje é pensamento positivo. De físicos a líderes religiosos, passando por médicos e gurus da autoajuda, muitos afirmam:
Positividade faz bem, e muito. Mas será que pensar positivo realmente faz bem? Antes de responder essas perguntas, precisamos saber um pouco mais sobre como nossa mente funciona. Segundo o pesquisador Frederico Azevedo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em um artigo publicado no The Journal of Comparative Neurology em 2009, o cérebro humano é composto por mais ou menos 86 bilhões de neurônios, e cada um deles é ligado por mais de 1000 conexões sinápticas. Mas conexão sináptica? O que isso quer dizer exatamente? Vamos a um pouquinho de fisiologia básica para te explicar melhor. Neurônios são células responsáveis por transmitir impulsos nervosos, que são sinais enviados de um neurônio para o outro ou para outras células do nosso corpo. Os neurônios têm a capacidade de estabelecer conexões quando recebem esses sinais, seja por estímulos do próprio organismo ou do ambiente externo. Alguns desses sinais são elétricos, mas pode ficar tranquilo, seu cérebro não vai entrar em curto-circuito. A comunicação entre neurônios ou entre neurônios e outras células acontece nas sinapses, em um espaço chamado fenda sináptica. Para transmitir informações, os neurônios lançam substâncias químicas chamadas neurotransmissores, que atravessam essa fenda e têm a capacidade de produzir reações no nosso corpo. Tá, mas onde que o pensamento positivo entra no meio dessa história? Sem que possamos prever ou controlar, quando recebemos algum tipo de sinal que pode ser disparado através do pensamento, o nosso corpo produz respostas hormonais relacionadas, por exemplo, às sensações de bem-estar ou de estresse. Então quer dizer que pensar negativamente faz mal? Depende. Nas situações em que identificamos um risco ou uma ameaça, um tipo específico de mecanismo entra em ação, chamado sistema nervoso simpático, estimulando as glândulas suprarrenais que agem na secreção dos hormônios adrenalina, noradrenalina e dopamina. Chamamos esse mecanismo de reação de fuga ou luta, e ele está relacionado com os nossos instintos de proteção. Quando os níveis desses hormônios aumentam, entramos em estado de alerta. O coração bate mais depressa, a respiração se torna mais rápida e a pressão arterial aumenta. Em momentos estressantes do cotidiano, como dirigir em um trânsito congestionado, fazer uma prova ou participar de uma competição esportiva, o estado de alerta é muito importante. O pessimismo, nesse caso, estaria relacionado com o medo do fracasso ou com a antecipação de situações arriscadas, nos deixando mais preparados para enfrentar essas situações. O problema é quando estamos nos estressando o tempo todo. Segundo a Associação Americana de Psicologia, quando isso acontece, o córtex das glândulas suprarrenais dispara a produção do hormônio cortisol, que, em situações de estresse prolongado, pode desencadear processos que acabam contribuindo para a diminuição da ação do sistema imunológico, e então podemos ficar mais propensos a adoecer. Níveis muito altos de cortisol afetam também a parte do cérebro responsável pela memória e pelo aprendizado, nos deixando irritados e esquecidos. Uma outra explicação científica sobre o quanto o pessimismo e as emoções negativas podem fazer mal é defendida pelo cientista da computação Steve Parton. Ele sugere que a negatividade e o hábito de reclamar alteram fisicamente a estrutura do nosso cérebro, nos ajudando a entender porque algumas pessoas parecem não conseguir sair de um estado negativo. Imagine 4 pessoas divididas em duplas, jogando bolas umas para as outras. Uma dupla está a 10 metros uma da outra e a outra está a 100 metros uma da outra. Da mesma forma funcionam os nossos pensamentos. Quando pensamos, as sinapses se aproximam para diminuir a distância que o impulso elétrico precisa percorrer. Dessa forma, o cérebro teria a capacidade de criar conexões com base em tudo o que é exposto muitas vezes, alterando a sua forma física para facilitar a transmissão do pensamento. Então, se temos um pensamento recorrente, fica mais fácil e mais provável que ele aconteça novamente. Funciona como se a dupla que pegou a bola primeiro pudesse dar um passo para frente na próxima rodada, fazendo com que a chance de pegarem a bola primeiro outra vez seja ainda maior. A boa notícia é que também funciona com pensamentos positivos. Médicos do Departamento de Psiquiatria e Cardiologia da Harvard Medical School apontam que o estado de ânimo pode influenciar o nosso organismo de várias formas. Um desses estudos, de janeiro de 2016, publicado pela Associação Americana do Coração, buscou averiguar a correlação entre o senso de otimismo, o senso de gratidão e o nível de novas internações hospitalares em 164 pacientes com quadro clínico de síndrome coronariana aguda que passaram por internação anterior. Através de testes, da escala de atividade física e entrevistas de avaliação, o estudo apontou que os pacientes que sinalizaram maior otimismo apresentaram maior índice de prática de atividade física e menores taxas de hospitalização durante os 6 meses seguintes ao estudo, se comparados com pacientes com maior senso de gratidão. Por que essa diferença? Os autores acreditam que o sentimento de gratidão é centrado no passado e pode ter menos efeito sobre o nosso comportamento futuro que o senso de otimismo. Por outro lado, o otimismo poderia ser uma ação mais centrada em fatores cognitivos e na sensação de que se pode fazer algo para alcançar uma meta, possibilitando atitudes positivas no comportamento e no compromisso com a própria saúde. Ou seja, pessoas com disposição para ver o lado positivo da vida tendem a cuidar mais da sua saúde, praticar mais exercícios e se alimentar melhor. Afinal de contas, pensar positivo funciona? Sim, existe poder no pensamento positivo. Você não vai jogar bola como a Marta, nem quebrar recordes como o Usain Bolt só pensando positivamente. Mas emoções positivas estão associadas com a melhora na saúde e com as sensações de vitalidade e bem-estar. Por outro lado, a raiva crônica, a preocupação excessiva e a hostilidade são fatores de risco para o desenvolvimento de doenças. No entanto, essa positividade é mais natural para algumas pessoas, enquanto outras precisam aprender a pensar e agir de modo mais otimista. Então, como podemos desenvolver essa forma de pensar? Segundo o Departamento de Psicologia da Universidade de Harvard, a psicologia positiva indica várias rotas para a felicidade. Sentir-se bem, buscando emoções e sensações prazerosas. Engajar-se totalmente com objetivos e atividades que envolvem você plenamente. Fazer o bem, buscar na sua vida um significado fora de si próprio, desenvolvendo a sua empatia. Gratidão, expressando apreço por aquilo que você tem em sua vida. Saborear, focando a atenção no prazer, em como ele ocorre, compartilhando e apreciando cada experiência de modo consciente.
Estar consciente, centrando a sua atenção sobre o que está acontecendo no momento e trabalhando a aceitação sem julgamentos. E autocompaixão, buscando consolo quando necessário, dedicando tempo para cuidar de si mesmo para motivar-se e tentar novamente. E você que faz parte da Legião Autoridade Fitness, já passou por alguma situação em que o pensamento positivo te ajudou no dia a dia? Conta pra gente essa história e vamos criar juntos uma onda de ações positivas ao nosso redor. Oi, se você assistiu esse vídeo até o final e gostou do que viu, por favor inscreva-se no canal e deixe seu joinha aqui embaixo. A sua inscrição é muito importante porque é a única maneira de garantir que você vai ser avisado ou avisada cada vez que lançarmos um vídeo novo. Para você ter uma ideia, o Facebook só mostra nossos vídeos para 10% das pessoas que nos curtiram por lá. Aqui no YouTube, a chance de ele sugerir o nosso vídeo novo para você quando a gente coloca ele no ar é um pouquinho maior, mas não muito. Então se você quiser saber sempre que a gente postar um conteúdo inédito, eu vou pedir de novo para você, por favor, se inscrever no nosso canal. É bom pra gente, é bom pra você e é só um clique. Então forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Muito bom o vídeo, né, Xavier? Impressionante, e eu quero dar exatamente o parabéns ao pessoal da Autoridade Fitness, que foram sensacionais nessa produção, na produção desse vídeo, mostrando, né, Xavier, aquilo que a gente fala, como o pensamento positivo, ou os pensamentos, tanto positivo ou negativo, a gratidão, o bem-estar, como ele provoca algo no físico, não é? É o merecimento, né? A gente costuma falar que é o merecimento, essa gratidão nada mais é do que merecimento de uma ação que obteve resultado. Sim. É isso. E a importância, eu quero frisar hoje, para você que está nos assistindo, frisar hoje a importância de ter pensamentos retos, eliminar os pensamentos negativos e começar a agir de maneira proativa. E comprovando fisicamente o quanto isso faz toda a diferença na sua vida. E claro, existem técnicas, né, Xavier, para que a gente possa saber utilizar. Porque nós aprendemos de uma maneira ou de outra, pelo menos assim, não sei se todos, mas uma grande maioria, acabou aprendendo a ser negativo. Quando tira o segundo lugar, a não ser, aprendemos a não perder. Ou seja, temos sempre que ganhar, temos sempre que sermos os donos da razão. Num debate, você vê o quanto diz de uma pessoa quando num debate a pessoa ela quer ter razão. Se fala muito. O próprio organismo diz quem é aquela pessoa. Então, assim, nós temos que ter sempre uma atitude positiva. E uma atitude positiva, na minha opinião, é apenas uma escolha. Não é não, Xavier? E é também na minha opinião. É uma escolha. Agora você vai falar, é estranho quando a pessoa, né, vou escolher como, se eu não sei como escolher. Não, nós vamos te passar uma técnica, vamos passar técnicas aqui, né, Xavier, que a pessoa pelo menos pode tentar ou buscar escolher, pensar melhor e agir melhor, né? Vai se situar melhor. Qual é a ideia? É se situar, entender o que está acontecendo, que tipo de reação tomar diante desse fato, e, inclusive, como se prevenir disso, que é o mais importante. Como realmente se prevenir, né, Carlos? Com certeza. Então, a você que está nos assistindo, depois você pode assistir, vai ficar gravado aí no Face durante um tempo, ou qualquer coisa, é só entrar em contato comigo ou com o Xavier, e aí se precisar de uma explicação melhor dessas técnicas, é só conversar com a gente. Porém, preste atenção, a primeira parte, vamos ficar livre daquela negatividade. E aí tem uma técnica simples, e essa eu uso há muito tempo, e por incrível que pareça, eu aprendi lá atrás com meu pai. Não sei se o Xavier já usava. Só que na nossa época, quando a gente fala, né, por exemplo, você tem um pensamento negativo. Um pensamento negativo, normalmente ele tem uma imagem negativa. E você assiste televisão. Quando você assiste televisão e você está diante de um programa de televisão que não lhe agrada, o que você faz? Na época que eu comecei a utilizar, tinha seletor de canal. Você lembra de seletor de canal, Xavier? Você tinha que levantar do sofá para mudar aquele seletor, né? Então, na nossa cabeça, eu mudava de canal com o seletor. Até hoje, nesse momento, pensando no exercício, tem que mudar de canal. A minha cabeça veio o seletor. Não sabe que tem controle remoto. Mas você tem controle remoto. O que você pode fazer? Essa é uma técnica fácil e rápida. Então, aquele pensamento negativo, ele está por ali, ele está permeando, ele está tomando conta do seu contexto, de todo o seu ser.
mude de canal, como se fosse realmente uma tela grande. Você mudou para outra. Você está assistindo um programa que não lhe agrada, você muda de canal e vai para aquele que lhe agrada. E começa a ter pensamentos positivos. Alguma coisa a acrescentar aí, Xavier, dessa mudança de canal? Eu gostei disso. Não, o que eu tenho a acrescentar é o seguinte: antigamente, então, já que nós tínhamos que nos levantar, ir até a televisão, chegar lá e dar aquela viradinha e tal, e depois volta, senta e fala assim, não tá legal, volta lá, muda de canal, isso dá trabalho, certo? E cansa, dá né? Só que, hoje, olha como é legal a tecnologia nos ajuda mesmo. Hoje já tem o que você falou do controle remoto. Então, o nosso controle remoto está aqui. Ele está aqui. Então, o trabalho é bem menor. E realmente é quando a gente começa a perceber que hoje nós temos ferramentas, como o controle remoto. Nós temos ferramentas que podem e vão nos ajudar ou objetivos, ou tirar alguma coisa negativa nossa, que nós estamos falando hoje é o lado positivo. Então, tirar aquelas crenças negativas, tirar o mau humor, que é o que você falou até lá um pouquinho antes, Carlos. Essa coisa da pessoa negativa, ela também é mal-humorada. Com certeza. Ela é mal-humorada, o que você falou, ela é dona da razão. Ela não aceita um não. Olha quanta coisa começa a se misturar. É estressada. Estressada. Ela é estressada, ela antecipa coisas que geralmente não vão acontecer. Na maioria não acontece. Vocês já devem ter visto isso daí. Então essa pessoa é negativa. Aí quando você fala dessa pessoa, não, mas isso daqui, não sei o quê, a pessoa está tão negativa que aquilo para ela não Por exemplo, se você fala assim, eu vou falar alguma coisa como, mas legal, vamos lá, você vai conseguir isso aqui e tal. A pessoa olha e fala assim, não, eu vou conseguir. Não é assim tão simples. Porque não é assim, eu vou lá e consigo. Você não está entendendo. Aí começa a justificar. E colocar dificuldades, né? Justifica e ela não aceita a opinião do outro. E começa a colocar dificuldades, né, Xavier? Agora, você fez um movimento aí, Xavier, que eu gostei muito. Quando você foi mexer no fone de ouvido, que acho que estava falando de mudar de canal e mexer no fone de ouvido, também pode ser usado, de repente, por exemplo, como uma âncora. Então, encontra um lugar no seu corpo, o pensamento está negativo, você então põe um dedo aqui na orelha como se fosse mudança de canal lá. Então, você muda de canal, o lado esquerdo ou o lado direito. É uma âncora. Se você começar a acostumar, vira um hábito. Começou o pensamento negativo, você então põe o dedo em algum lugar, ou faça algum movimento de toque, que aquilo significa uma mudança de canal. Uma mudança de canal interno, de algo negativo para algo positivo. E faça, treine, e que isso acaba se tornando um hábito. E uma das coisas muito importantes que as pessoas não entendem, que os nossos pensamentos e tanto os nossos comportamentos, quando nós fazemos 1, 2, 3 vezes, começamos a repeti-los inconscientemente, vira no automático. Isso é um hábito. Então faça de hábitos bons o seu costume. Certo, Xavier? Você sabe que eu já utilizei vários. Porque a vida da gente vai mudando, né? A gente vai mudando alguns conceitos e tal. Eu já cheguei a utilizar, Carlos, aquele do dedo. Qual? Quando tinha alguma coisa, vamos falar até do lado negativo. Quando tinha alguma coisa que estava porque a negatividade, ela vem. Ela realmente vem. A questão não é, ela vem, como é que eu me livro disso? Não ela vem e, está em mim. Não, peraí, ela veio, agora vamos trabalhar. Vamos respirar. Respirar é ótimo. Então eu fazia uma coisa que era, eu apertava o dedo, eu dava um apertãozinho aqui, mas para doer, não é um apertãozinho simples. Eu apertei um pouquinho, não. Estava numa situação ou de estresse ou alguma coisa que eu... Porque é impressionante, parece que a gente não respira, a gente esquece de respirar nesse momento. Quer dizer, você apertava o dedo, você não estava ancorando. Você não estava ancorando, você estava enterrando, né? Mas tudo bem. Enterrando. Não é ancorando, não. Porque quando a coisa é muito... ela veio muito forte, a gente acaba percebendo. Eu fazia isso. Houve um momento em que eu troquei isso aqui, porque começava a doer muito mesmo, porque toda hora parece que eu vou ter alguma coisa, eu tinha que estar apertando o dedo, já estava marcando. Aí eu fazia assim... Ou para mim, eu olhava para baixo, porque é o sinestésico, olhava para baixo. E só esse olhar para baixo, eu já mudava a estação. E a última coisa, que eu usei um tempo também, isso aí, que era o olhar para o lado esquerdo, lado de cima esquerdo. Porque eu ia na minha memória,
de momentos felizes, de coisas que deram certo. Então estou passando aquele estresse. Por exemplo, não é um estresse, uma coisa que estava acontecendo essa semana comigo. Estava com uma equipe e tal, trabalhando em um evento, de repente, rolou um pouquinho essa coisa da negatividade ali no ambiente, a gente percebe isso. Na hora que aconteceu aquilo, eu olhei para cima, para a esquerda, eu lembrei, nossa, nós já tivemos momentos bons, que tudo deu certo, que foi lindo, foi maravilhoso. Então eu olhei para aquele, e eu mudei meu semblante, que eu estava quase entrando na história deles, porque às vezes acontece mesmo. O ambiente te suga tanto que se você não tiver o recurso, você acaba entrando, não é, Carlos? Entra mesmo. Então eu usei esse recurso. Você deu uma ideia boa, a pessoa pode até incrementar. Cada um tem o seu, né, Carlos? Mas você pode até incrementar. Quando você fizer um toque em algum lugar, de repente você olhar para cima assim, você está no campo visual, isso é muito importante. Se olhou para baixo, está no sinestésico, das sensações. As pessoas tristes, normalmente, elas olham para baixo. Então, isso que você falou também pode ser acoplado a essa técnica. E cada um vai encontrando o seu jeito melhor de fazer, como é que chama? De fazer o jeito que mais fica adequado a você. Então, assim, mudar o estado. Se você fizer isso, olhar para cima, olhar para o lado, onde as suas lembranças de momentos felizes elas estão, se é o lado esquerdo ou se é o lado direito, tanto faz. Mas é importante você usar isso. É uma das técnicas. Para mim, pelo menos, eu utilizo muito. Agora, eu gostei de apertar alguma coisa assim, né? Eu apertava na mão. Agora, apertar aqui, se eu visse apertando, eu vou começar a adotar essa técnica, Xavier. Valeu. Porque vai incomodar, né? Incomoda. Não quer nada que incomode. Não, com certeza. Mas assim, discretamente, começa a ficar de mau humor, você passa o dedo, como se estivesse passando o dedo no cabelo, alguma coisa assim. Simples, muda de canal. Ninguém sabe o que você está pensando, ninguém sabe o que você está fazendo aqui dentro. E nesse momento eu quero dar boa noite à Cida. A Cida apareceu por aí, tá o Rafael, a Rose, tá a Fabiana, até a Fabiana está assistindo. Você tá aí ligado também? Eu tô vendo. Então tá bom. Vamos continuar, reforçando uma maneira... Vamos lá, vamos continuar. Então tá, mais algum comentário disso? Vamos técnica, vamos lá, vamos trabalhar a nossa técnica aí. Legal. Uma outra maneira de você começar a olhar para o lado positivo da vida. Como fazer isso? De repente você está, como você colocou, tem pessoas que acordam e qualquer fato e acabam olhando para um lado negativo. Existe uma maneira muito interessante para que você possa simplesmente pegar essa situação, esse efeito do negativo e passar para o lado positivo. Você conhece alguma pessoa que vê isso, o mundo, que você acabou de descrever, né? Deixa eu ver. Oi? Você acabou de descrever, né? Não. Pessoas que são assim, né? Que eu descrevi, sim, sim. Fala, pode falar. Estou deixando voz aí para você, antes de dar a técnica. Oi? Vai lá. Oi? Estou deixando até para você, antes de passar a próxima técnica, deixando você falar um pouco mais dessas pessoas que vivenciam o lado negativo da vida. É necessário começar a olhar para o lado positivo. Vai lá. Então tá, antes de a gente entrar nesse lado positivo, eu vou dar mais algum exemplo. Aliás, eu não vou dar um exemplo. Imagina você, agora, você fechar os olhos, lembrar de um momento hoje. Hoje, hein? Não vamos falar do passado, de ontem, mês passado, ano passado. Hoje, algum momento que poderia ter uma outra levada e não teve, porque você sentiu essa coisa negativa. E com certeza aconteceu. Lembra que eu falei lá no início? Essa coisa negativa, ela vem. A questão é como a gente vai lidar com ela, mas ela vem. Não tem milagre aí, não. Então, se você fechar os olhos um pouquinho e falar, deixa eu ver. Aconteceu tal coisa. Aí a minha pergunta é, o que você fez? Como você alterou isso? Ou você não alterou isso? Você não mudou isso e deixou? Porque depois, claro, vai dissipando, vai sumindo, e o dia continua. Mas aquilo vai ficar guardadinho. E se não tomar cuidado, aquele pontinho negativo vai se juntar com outro pontinho negativo. E vai embora, hein? E vai juntando um, vai juntando o outro. Quando você menos espera, vira uma pessoa negativa. Que aí vem exatamente a próxima técnica. Uma das coisas que você pode fazer, além do ponto de trocar de canal, quando você percebe que, de repente, em algum fato, em alguma situação, você teve pensamentos negativos ou teve atitudes negativas,
Escreva. Eu gosto muito de escrever. Yes, escreva. Você também gosta, né, Xavier? Não é, porque hoje em dia as pessoas não escrevem mais, elas digitam. Impressionante. E é diferente de digitar, eu sempre falo, digitar é diferente de escrever. O cérebro vai trabalhar mais. E você vai entender melhor aquilo que está acontecendo ali naquela escrita. E para você que acha que tem uma letra ruim, eu vou te dizer uma coisa. Esses dias eu estava assistindo um vídeo dizendo de como funcionam as mentes, né? O cérebro, como é que ele funciona. E você sabe que uma pesquisa foi feita e pessoas que têm letras garrancho pensam mais rapidamente do que as pessoas que têm a letrinha bonitinha e tal. Então, quando você fica normalmente você fica com inveja daquela pessoa que escreve bonito, não fique não. Normalmente quem escreve rápido é porque as mãos não acompanham a velocidade do seu pensamento. Ou seja, você tem um cérebro extremamente ativo e muito bom. Por isso, aproveite e escreva. Então você você sentiu e se deparou e teve a consciência que aquele comportamento não foi legal. Escreva o comportamento qual foi. Eu fui egoísta, eu tive mau humor, eu fui mal educado, sei lá, o comportamento que você achar. É seu, não mostre para ninguém. E aí, a partir do momento que você escreve aquele comportamento, o legal é isso. Conforme você vai escrevendo o comportamento, mentalmente vai colocando o antídoto para aquele comportamento. Como você deveria se comportar? E você escreve também um antídoto. Então, se eu fui, por exemplo, mal educado, numa próxima situação, como eu irei reagir? Escreva, irei reagir desta tal maneira. Isso é uma prática, você está tirando dessa confusão mental e colocando no papel e canalizando aquilo que você quer. Por isso, escrever é algo fantástico. Você também, eu sei que nós falamos já, quantas vezes você fala disso, né, Xavier? Nós falamos, escreva. E as pessoas, quem faz a sessão, a que a gente fala, né, treinamento individual, né, que está em sessão, eu gosto, principalmente quando estou fazendo alguma coisa com alguém, ajudando, facilitando uma pessoa, eu gosto de passar muitas técnicas e na escrita. Agora, se a pessoa não escreve, eu não posso fazer nada. Eu uso muito isso. Fala, Xavier, te interrompi. É contigo. Não, eu só ia complementar, na verdade, dizendo o seguinte, às vezes a gente acontece de, legal, vou escrever, mas aí eu não tenho um antídoto. Naquele momento não apareceu. Pô, mas como é que eu reagiria àquilo? Como é que eu vou reagir? Legal, você não sabe, porque pode acontecer só naquele momento você fala assim, eu não sei como. Então naquele momento que você não sabe como, pensa em alguém que você admira, que você fala, pô, legal essa pessoa é bem legal e eu realmente admiro. Essa pessoa, coloca, assim, como essa pessoa reagiria, como ela faria, como ela iria arrumar uma solução para aquilo. Muito bom. Por aí mesmo. Isso é legal. Você já monta, tá vendo? Complementando a técnica, né? Agora, uma que eu gosto muito, e essa eu venho praticando já há muito tempo, é você reforçar a positividade que você tem. E uma maneira que traz isso é através de recompensas. O ser humano adora ser recompensado. Nós precisamos de reconhecimento e recompensas. Queira sim, queira não. Eu faço isso por amor. Você faz por amor, mas você tem uma recompensa. Você está grato, você está satisfeito, é uma recompensa. Uma técnica simples, pelo menos a que eu uso, tá? E você vai escolher a sua. Quando você tem um pensamento positivo, uma atitude positiva, o que você pode fazer? Ou você se dá um feedback, ou você se presenteia com algo que você queira. Como eu faço? Eu ponho um valor, ou em moedas, ou em dinheiro mesmo. E tem um lugarzinho, que é exatamente a minha caixinha de presente. Eu chamo a minha caixinha de presente. Então, cada vez que eu tenho consciência que naquela situação, que eu antes agia de uma maneira que não estava adequada, porém, eu comecei a agir corretamente, tive a consciência, eu vou lá e me presenteio. Passando-se 3, 4, 5 meses, é o tempo, cada um vai no seu tempo, o que eu faço? Eu tiro aquela caixinha, aquele valor que tem, e compro um presente para mim, daquilo que eu quero. Então é muito bacana. Ultimamente minha caixinha está muito baixa, né? Porque já virou estar positivamente bem já virou um hábito, então a caixinha do meu presente está ficando um pouquinho mais baixa. Ou, quer dizer, isso é bom sinal. Então não é para, se você usar essa técnica, quando começar o seu cofrinho ficar
vazio, não comece a ser mal educado e pensar negativamente, não. É sinal que você está no bom caminho. Mas é presente. Costume-se a se presentear. Outra técnica, você pode fazer aqueles quadradinhos, né? Que tem um 4 e mais um 5 no meio. Você vai riscando. Arranja um papel, um caderno seu, sei lá, onde você quiser, de anotações. Você sentiu que teve uma atitude positiva, vai lá e faz um tracinho. Conseguiu um pensamento positivo, outro tracinho. Ao final da semana, ou ao final do dia, você vai ver quantos tracinhos você conseguiu conquistar. Xavier? Eu estou pensando aqui, porque eu assisti um filme esses dias aí, que era um cara, post-it, né? Que fala post-it? Post-it, os pequenininhos. Ele colocava no quadro, no escritório dele, tudo que acontecia, as coisas que aconteciam, ele colocava, ele pendurava na parede, né, da mesa. Aí legal também tinha, né, porque era em todo lugar. É. Todo lugar tinha post-it. Então tem gente que, cada um tem o seu jeito, como você falou. Às vezes é pendurar mesmo, post-it. No caso do agradecimento, do presente, do merecimento, de se presentear, que também tem o lado positivo disso, que é de uma ação que você fez, que talvez você nem tenha percebido que aquilo fez uma diferença, não só para você, para o universo que você, né, que você caminha, nesse universo que você caminha, aquilo foi uma ação positiva, aconteceu uma coisa positiva, então tá legal, tem aquela ação da caixinha ou do post-it do que você achar legal para você, fica melhor para você. E tem a outra ação que, assim, vamos recompensar também as coisas legais. E realmente, vamos recompensar. Parece que não. Uma bobagemzinha que você às vezes faz ali. Parece uma bobagemzinha que... porque o negativo fala assim, aconteceu uma coisa legal, o negativo já vai falar. Não fiz mais do que minha obrigação. É impressionante, né, Xavier? Para os outros, né? Se o outro faz uma coisa legal, ele olha e fala... eu tinha que fazer isso mesmo. É o trabalho dele. Esse é o pessimista, você acabou de falar nele, né? Nem isso, muitas vezes, para poder ultrapassar isso, por isso que o exercício de você escrever, de se presentear, para exatamente neste momento que vem aquele pensamento, não fiz nada mais que obrigação, fez sim! Você está mudando um hábito. Exato. Então é isso. Então tem um lado positivo também. Você tem a sua técnica, eu tenho a minha técnica em cima das coisas positivas. Fiz uma coisinha, talvez que fosse simples, né? Ou não. Eu vou lá e me apresentei. Não importa, me apresentei. Mesmo que eu fique 2 minutinhos assim, ó. Estou me presenteando. Estou me presenteando. Eu mereço. Começa a pensar no merecimento. Porque quando a gente começa a sentir esse merecimento e as coisas caminham e a gente anda e vai para o lado positivo, porque é muito legal mesmo, vai para o lado positivo, o universo começa a mudar. Não é só você, não. Sim. É só uma coisa que também aconteceu comigo, porque todo mundo é cheio de exemplos. Não existe uma pessoa que você vai falar assim, e aí, como é que foi o seu dia? A pessoa, foi normal, não foi igual. Esse é o pessimista negativo. Porque não foi normal. Coisas acontecem, a partir do momento que a gente acorda e vai dormir, muitas das coisas aconteceram. Cabe a gente filtrar. Então, só para exemplificar, só para fechar essa parte da coisa do positivo, é a famosa história de entrar num elevador. E eu faço isso, eu adoro fazer isso no meu prédio e nos prédios que eu vou visitar amigos e tal. Quando entra alguém no elevador, que é impressionante. Porque antes, a gente entrava num elevador e todo mundo ficava... Era impressionante. Não estou aqui. Eu faço parte do elevador. E aí, você não vê ninguém sorrindo. Não vê assim, ó, no elevador, né? Porque senão parece louco, né? Fica sério, fica para baixo, né? Não sei o que, não estou aqui, parece que eu não quero incomodar e não quero ouvir ninguém. Que não é verdade. As pessoas gostam de se comunicar. Então, o lado positivo, o que é? Eu chego, e aí hoje mudou, né? Hoje é assim. É impressionante, entra no elevador, na hora que entrou, ninguém já pega o celular e já começa. Fica no seu mundo ali, ó. Na verdade, às vezes nem está olhando nada, nem está interessando naquilo, mas não vê a hora de sair daquele elevador e vazar. Por quê? Porque nada aconteceu. Mas ele não deu um passo. Ficou esperando, nem fica esperando pelo outro, não dá um passo. Então isso não é positivo. O que eu faço de positivo? Quando eu entro, porque muda, é impressionante como muda. Eu entro e tal, aí tem alguém lá, e tá sério, né? Não importa se eu vou falar, hoje tá sol, porque tá aquela coisa interior, né? Vai chover hoje, tá sol hoje. Não importa. Só de você dar um sorriso, se você não quiser falar, um bom dia ou boa tarde, e deu um sorriso, a pessoa já relaxou.
mesmo que não aconteça mais nada. E a sensação vai ser boa, não só para ela, como para você também. Olha, Xavier, e isso é uma coisa muito interessante. Logo, acho que há muitos anos atrás, eu não tinha ideia ainda disso, década de 80, por aí, porque a maioria das pessoas tem mania de fazer o quê? Entra no elevador e fica de frente para a porta. Não é isso que, não é isso que eles fazem, Xavier? Fica de frente para a porta. Não sei como é que você faz. Mas desde que me deram essa dica, e foi... eu vou pro canto, tá? Eu fico por trás. Eu vou ficar do lado e atrás, só pra esperar. Não, agora eu vou falar alguma coisa. Mas normalmente as pessoas elas entram e ficam, se é canto ou não, fica de frente para a porta. E eu peguei um hábito muito estranho. Para mim, eu gosto de ser assim. Eu entro e eu fico de frente para as pessoas. E normalmente olhando, eu dou sorriso para um, dou sorriso para outro. Quando tem um assunto, eu puxo um assunto. Tem pessoas no celular, eu pergunto do celular da pessoa, estou atrapalhando o WhatsApp dele. Mas eu tenho essa grande mania de ficar de costa para a porta e de frente para as pessoas. Isso é uma coisa muito interessante. Você está falando, eu estou me lembrando que já se tornou um hábito, então eu passo despercebido. Porém, recentemente eu estava subindo no elevador na casa da minha cunhada, tinha algumas pessoas, não deu outra, né? Então tinha gente subindo, eu entrei e fiquei de frente para eles, né? Eles iam sair antes do que eu. Não importa. Não é que surgiu uma conversa, lá tinha um negócio do anúncio na televisãozinha do elevador, anúncio de cinema lá no condomínio e tal. Começamos com uma conversa sobre o filme. Isso foi coisa de 15 segundos, o elevador subindo. Isso é gostoso, porque quando nós estamos positivamente bem, como você falou, essa sensação espalha e você realmente acaba espalhando a tal da alegria, né, Xavier? Isso aí. Quem vai? O Renatinho. Vamos lá. O Renatinho aqui. Existem várias pessoas, existem várias formas de se dar feedbacks positivos. Sim, Renatinho, existem várias. É importante você encontrar o seu. Claro, em todos os nossos treinamentos nós passamos várias coisas, várias técnicas. E normalmente a pessoa que já completou determinados treinamentos já tem isso em mente. Mas nós vamos falar isso daqui a pouquinho, Renatinho. Espera um pouquinho, daqui a pouco nós vamos falar disso. E óbvio que no momento em que você começa a criar uma técnica, ou pelo menos você participa ou está ativo numa técnica, outras técnicas vão surgindo semelhantes com aquela. Cada um vai desenvolvendo aquilo que é mais adequado a si. Certo, Xavier? Vamos partir para a última técnica aqui? Para a última e poderosa, hein? Eu também acho. E essa eu gosto muito. Parece simples, mas não é, não. Ou parece pode até ser simples, né, Carlos? Mas não é simplória. Não é simplória, não. Inclusive, essa é algo que normalmente você vê, todas as religiões, elas comentam a respeito dela, e não é por acaso. Partilhe a sua felicidade com os outros. Quando você começa a partilhar aquilo que você tem de bom, um sorriso, um olhar, um feedback, você não imagina a diferença que você vai fazer na vida das outras pessoas, mesmo a pessoas estranhas. Mesmo a pessoas estranhas. Muitas vezes andando na rua, você olhar nos olhos de alguém e dar um sorriso, quem sabe você pode estar fazendo tremenda diferença na vida daquele ser humano. Há um tempo atrás, Xavier, estava num restaurante, não foi no restaurante, foi num shopping. E tinha ali uma pessoa limpando o chão e tal. E eu ia passar, o chão estava limpinho, né? Eu parei, pedi desculpa que eu ia sujar o chão que ela tinha acabado de limpar. Dei parabéns para ela por estar extremamente limpo aquele chão, pelo trabalho que ela estava fazendo. E agradeci a ela, né? Essa faxineira que estava lá. E fui ao banheiro, e quando eu voltei ela estava chorando. Aí ela virou para mim e falou: puxa vida, eu pensava que era invisível. Muito obrigado, senhor. Sabe, marcou, Xavier, tão forte isso. Você é uma pessoa simples. Imagina, eu pensava que era invisível. Imagina quantas pessoas no shopping passam por ali, a pessoa está limpando, a pessoa passa sujando, como se fosse, é a obrigação dela, mas, puxa vida, quem é aquele ser humano? É um lixo? Não. É um ser humano com uma história, com vida, com dificuldades, com tristezas, com alegrias, e nós nunca sabemos o que passa
na vida de cada um, qual é o caminho que a pessoa trilhou para estar ali, naquele encontro com você, que seja um encontro simples, casual, como dizem as pessoas, né? Entretanto, você vê como a pessoa estava se sentindo invisível. E isso, Xavier, puxa vida, aquilo lá marcou, porque doeu meu coração de perceber como deveria ser o dia a dia daquela funcionária. Então é isso. Pode falar, Xavier. Complementa aí o que você quer. Eu estou pensando aqui que quantas coisas não acontecem no nosso dia que são realmente positivas e que a gente não dá valor, e quantas coisas que aconteceram, um fato. Eu tropecei numa pedra, é um fato. É só um fato. Depois eu vou para frente. Então o que aconteceu? Eu só tropecei na pedra porque eu não vi a pedra. Eu não prestei atenção, só isso. É simples assim. Isso é no dia a dia, nos relacionamentos. Então, às vezes tem essas pedrinhas. Isso aí pode dar negatividade. Pode começar a criar aquela de coisas negativas, de a pessoa só focar naquilo. Quando você começa a perceber que você pode realmente dar esse feedback. Aconteceu uma coisa, você, como o Carlos falou, compartilhar mesmo, compartilhe um sorriso, compartilhe uma sensação legal que você teve, algo que deu certo, né, que foi bacana, ou então alguma coisa que parece até normal. Parece normal, mas, poxa vida, pode compartilhar isso. Faça isso com alegria. E não assim, eu fiz, aconteceu. Não, você fez acontecer. Então dá para dar um sorriso. Dá para olhar, que bacana isso aí. Então sempre tem um momento. Com essas técnicas que nós passamos, não é, Carlos? Essas técnicas que nós passamos, simples, hein? Simples de realizar. Não é difícil. Nós estamos falando de teoria aqui, não. Nós estamos falando de prática. Sabe? A história de escrever, a história de observar, a história de se presentear. Tá? Faça isso. Vai fazendo, porque vai chegar um momento que vai virar no automático. Você já deve ter visto pessoas que você fala assim, esse cara é impressionante, parece que nada acontece de errado com ele. O cara está sempre rindo, essa pessoa está sempre sorrindo, tá não sei o quê, parece que está tudo bem, o mundo está caindo e esse cara está bem. Sinceramente, essa pessoa também tem coisas que podem influenciar na negatividade, mas ele imagina isso e que, com certeza, ele sabe trabalhar isso. Uma técnica dele, tá? No seu dele aprendeu, mas ele sabe, talvez por história de vida ou por algum treinamento, alguma coisa que ele fez. Pera um pouquinho, eu tenho opção. E aí eu pergunto para você, qual é a opção que você quer? O que você quer optar? O negativo, o positivo? Olha que legal, vou falar, olha o meu semblante. O negativo, o positivo. Como muda, né? Não, completamente. Um gesto, um gesto, uma expressão, um movimento, muda tudo. Então, por que não usar para o lado positivo? É isso. É isso aí. Escolha. E o Renatinho colocou uma coisa bem interessante. Ele falou que, eu lembro desse seu feedback. Essa pessoa, né, pode ser uma pessoa que, uma pessoa que possa, com alguma palavra, te ensinar uma lição de vida. Sim, as pessoas às vezes mais simples. E o Tiago, com nós, passou aqui com nós mesmos e quem está na nossa volta. E tudo assim, uma coisa muito interessante, Xavier, e a última palavra que eu vou colocar aqui para poder, inclusive, dar desfecho nesta live, é a gratidão. Uma das coisas que você que participou dos nossos treinamentos, do Inner Training, Expandindo, Reencontrando, Limite, R2, e agora mais um que nós iremos lançar, e passou por cada nível, entende o que é gratidão, entende o que é, porque quando a pessoa sai do treinamento, ela entra numa sexta-feira com um semblante assim, fechado, normalmente, com a vida completamente pessimista, negativa, e ela sai no domingo completamente transformada. Então você que participou de qualquer treinamento nosso entende o que é isso, como saindo, como estando de uma maneira bem, de uma maneira positiva, você estando bem, você faz as pessoas à sua volta, você faz o seu mundo um pouco melhor. Isso faz toda a diferença.
Agora, você que ainda não participou dos nossos treinamentos, procure alguma coisa que possa te fazer bem. Tem leituras, existem livros, existe o nosso canal do YouTube, as nossas lives, nós estamos assim aos poucos passando conteúdos e técnicas, ou até mesmo palavras. Amanhã nós faremos a web rádio pela live também. Então sempre tem algum conteúdo, sempre tem alguma coisa que possa despertar em você o melhor, para que você tenha uma qualidade de vida superior. E isso é mais importante. E conquiste, né, a tal da felicidade. Mas acho que é por aí, né, Xavier? Para encerrar, alguma coisa que você queira colocar, falar? Bom, a questão é você que ainda não fez, tem um dos nossos treinamentos, que a gente tem a porta, que a gente chama de porta de entrada, de training, questão de honra. Por que o Carlos falou sobre o treinamento? Porque existem vários recursos, várias técnicas e ferramentas que você vai sair desse treinamento com tudo aquilo que a gente começou a falar, que é o lado positivo, é enxergar a vida de uma outra maneira, de uma maneira mais positiva, de encontrar saídas, soluções, de se entender mais, entender o outro, olhar pelo olhar do outro, entender quem é você, como você reage. E o que é mais legal desses treinamentos nossos? É resultado. Sim. É impressionante, é resultado. E a gente sempre fala, o treinamento, no final de semana, é o começo de uma história, porque quando a pessoa sai do treinamento, aí ela vai treinar todos os dias, até chegar o momento que vai começar a entrar no automático. E um automático bom. Eu não vou falar mais de treinamento, porque se você quiser saber como funciona, o que é, metodologia que é aplicada, é só entrar em contato com a gente, entrar em contato comigo, com o Carlos. Mesmo porque, aliás, procura saber, as pessoas que estão assistindo aqui, tem muitas pessoas que já realizaram o treinamento e realizaram outros treinamentos, que sempre estão buscando alguma coisa a mais, se entender mais, entender o universo, ter uma vida melhor. Quando você fala, Carlos, um pouco melhor, sinceramente, para muitos, é uma vida muito melhor. Não é pouco, não. É muito melhor. E para outros, como falam, divisor de águas. É uma mudança. Sim, quando a gente realmente está disposto, peraí, dá para ser feliz, eu quero ser uma pessoa positiva. Então tá, existem escolhas. O treinamento é uma dessas escolhas. Para você que não conhece, até pergunta para quem já fez um dos nossos treinamentos. O que realmente significa passar por um Window Training em questão de honra. Era isso que eu queria falar. Você falou de treinamento, você viu? Eu não ia falar de treinamento, porque na verdade... eu precisei falar. Eu sei, mas eu não... assim, são coisas que nós, pelo menos assim, na minha concepção, são coisas que eu não vendo. Quem irá participar que está comprando a qualidade de vida. Então é algo que eu não preciso nem falar mais de treinamentos. A pessoa que acredita que pode estar melhor, procure, e tanto faz. E existem não só o nosso, existem outros tantos treinamentos. É uma questão da pessoa ir buscar aquilo que é mais adequado a ela. O mais importante é que você consiga estar mais feliz, consiga dar um passo maior e melhor na sua vida, consiga estar bem com quem você convive nos relacionamentos, com seus filhos, se é que tem, com seus pais, com seus amigos. Porque quanto melhor o relacionamento você tem, mais saudável você é, emocionalmente e fisicamente e mentalmente. É importante a pessoa buscar isso, porque o mundo está complicado. O mundo está, você vê, com toda essa facilidade de comunicação, as pessoas estão sofrendo de solidão, de depressão, pessoas, e muitas pessoas, não são poucas, querendo dar um jeito na própria vida. Isso é muito triste, realmente isso é muito triste. Quando nós temos aí um mar de técnicas, um mar de experiência que possa exatamente mudar isso em poucos minutos, em poucas horas. Então é uma questão de escolha. Xavier, agradeço muito a sua participação nessa live. Foi muito legal. Olha, não tenho o que falar. Amanhã eu vou fazer com a Fabiana. Gostaria de entrar mais vezes com você. Vamos ver se de repente cada semana eu consiga fazer
com cada membro da equipe, pelo menos um bate-papo, alguma coisa sobre temas, né? Isso é muito legal, porque faz com que a pessoa que está assistindo absorva conteúdos, e isso é muito importante. Então, se quiser decidir fazer a sua despedida, Xavier, é agora. Bom, então eu quero fazer a despedida dizendo o seguinte. Acorde de bom humor. Já comece por aí. E a gente sempre fala, olhe no espelho. Então, na hora que eu olhar no espelho, tudo bem, está um pouco amarrotado ainda? Está um pouco amarrotado. Mas dá aquela olhadinha, dá aquele sorriso para você e fala, hoje vai ser diferente. Mesmo que não seja, comece o seu dia bem. E quando algo acontecer que é a coisa negativa, vai para o positivo. E vai porque muda. Você vai perceber que muda. Mas não seja positivo para fora, para o externo. Comece aqui dentro. É aí que começa a diferença. É isso, seja positivo. Legal. Xavier, muito obrigado por tudo. A você que está nos assistindo, você que irá assistir, muito obrigado por estar aqui. Porém, não terminou ainda não. Assista este vídeo e aproveite e dê um like muito legal. Até a próxima, até a semana que vem. Tchau, muito boa noite. Boa noite.